venho compartilhar com vocês um pouco sobre os cuidados do dia a dia, sobre os pecados. Certos pecados que às vezes para algumas pessoas parecem insignificantes, deixa passar. Vou citar um versículo que fica lá em Lamentações 3:39, que diz assim: de que pode o homem em vida queixar-se? Que cada um se queixe de seus pecados. Então, fala sobre a murmuração, ficar murmurando, sempre reclamando dos outros. E a palavra orienta que cada um se queixe de seus pecados, ou seja, se incomode com, se cuide, se incomode com o pecado em si mesmo. Às vezes a pessoa olha tanto para o outro e acaba se esquecendo de si mesmo. A murmuração acontece fora, no exterior, como também na mente. Eu tenho evitado murmurar na mente, porque a maioria dos pecados que eu cometo é na mente e nos desejos. Eu já consigo me controlar por fora. Então, evitar a murmuração. Sempre quando eu murmuro, aí pergunto ao Senhor, será que foi pecado dessa vez? Mesmo assim, eu peço perdão. Mas às vezes não é. Às vezes é uma explicação, um detalhe que a gente quer contar para outra pessoa. Às vezes não é, mas temos que tomar cuidado e nos aplicarmos a nós mesmos, não esquecer de nós mesmos, porque em nós habita o mal, carregamos uma maldição no nosso corpo, que foi adquirida no momento que Adão e Eva pecou, que o diabo enganou Adão e Eva. Eu tenho cuidado de cuidar da minha conduta cristã no exterior. Porque na mente e nos desejos se peca, mas no exterior temos que tomar cuidado com a nossa conduta diante das pessoas, diante de Deus, diante do diabo. Eu tenho essa preocupação diante dos santos. O pecado que é mais temido por mim é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Tem os pensamentos intrusivos, que são chamados pensamentos intrusivos, que vêm sem a gente querer. Aqueles pensamentos que a gente não faz força para pensar, não se esforça para pensar. Aí quando é pensamento intrusivo não é pecado, mas temos que tomar cuidado. E quando é falado assim, tendo esforço para falar na mente, aí é pecado. E eu temo esse pecado que é blasfêmia contra o Espírito Santo, que eu pequei, e eu já pequei esse pecado, que é um pecado imperdoável, mas eu fui perdoada por não saber o que estava fazendo, por não saber o que estava falando, por ignorância. Aí o Senhor perdoa o tempo da ignorância. Quando eu me tornei da Santa Igreja, eu passei a tomar mais cuidado, porque também eu comecei a estudar para ensinar. E tomo mais cuidado em detalhes. Por exemplo, antigamente eu tinha poluído a minha mente com imoralidade, mas quando eu comecei a estudar, aí eu comecei a perceber que isso era pecado. A gente não pode ser
libertino, não pode pensar à vontade qualquer coisa, porque mancha a mente, e isso fere ao nosso Senhor que morreu na cruz por nós. Aí eu tomo cuidado se eu sei que um filme tem relação, que um homem e uma mulher têm relação, eu evito, porque isso fica na mente da pessoa, fica na mente e pode se impregnar. Porque uma pessoa cristã que é solteira tem que tomar esse cuidado de manter até a mente pura, até a mente, tratar a mente como uma virgem, proteger a nossa mente como uma virgem, porque só é permitido pensar em relação, em ter relação quando se está casado. Então, uma pessoa que é solteiro e é cristão, ele não deve pensar em relação sexual, não deve pensar, deve evitar, para que tenha a mente casta. Até a nossa mente tem que ser casta. A outra pessoa que é casada, ela tem que manter a mente casta do pecado. Ela pode pensar na relação que teve com o parceiro, ou que deseja ter com o parceiro. Já uma pessoa que é solteira e é cristã não pode. Não é permitido. Eu estava assistindo um filme de ação, e esse filme de ação é sobre roubo. Aí eu comecei a pensar, ele podia ter feito dessa forma, e assim. Aí eu fui repreendida pelo mestre, por Jesus, porque a gente, mesmo que seja um filme, a gente não deve concordar com o pecado. O personagem está cometendo um pecado, um roubo, e eu estava dando sugestão para mim mesma. Aí ele podia ter feito assim, que dava certo. Aí isso é concordar com o pecado. Tem esses detalhes, né, que para algumas pessoas pode ser insignificante, mas não, tem pecado nisso, se concordar com um pecado, mesmo que seja um filme fictício. Então, como diz em Lamentações 3:39, que sejamos críticos de nós mesmos, que a maioria das nossas queixas sejam por causa de nós mesmos. A palavra diz: analise o homem a si mesmo. Então, que sejamos os nossos maiores críticos, que não sejam as pessoas os nossos críticos, mas sejamos os nossos maiores críticos.